Senhores, eu fiz uma reorganização aqui, né? Troquei a prateleira gamer de localidade e o que vocês acharam? Eu acho que ficou um pouco melhor, né? Porque o ângulo de gravação é mais ou menos aqui. Sai pra lá, cadeira. E aí dá pra ver bem melhor os consoles. Enfim, o assunto do vídeo de hoje é bem interessante. Por quê? Porque é acessível. Olha só, é console barato. Basicamente, aqui nessa caixa de portáteis, eu tenho dois consoles que fizeram história aqui no canal. Porque se você é novo por aqui, saiba que o PoleKid Q90 e o PoleKid V90 foram um dos primeiros emuladores portáteis que eu fiz vídeo aqui no canal. E não só hoje em dia, mas também na época, eles eram baixo custo, tá? Eles eram basicamente o mais barato possível pra quem queria um emuladorzinho chinês. E aí, eu achei que seria extremamente interessante revisitar esses consoles. O que será que eles estão entregando em 2026? Será que os emuladores portáteis baratos de hoje em dia são melhores do que dessa época? Bom, na verdade, melhor com certeza vai ser, né? Mas o quão melhor? O que tem de novo nos emuladores baratinhos da China de hoje em dia que nessa época aqui deixava a desejar? E para além dessa comparação geracional de emuladores chineses baratos, eu também pretendo fazer algumas recomendações que no final das contas pode fazer você aí escolher um consolezinho novo bem do bacana. Inclusive, já salientando que vai ter link aqui na descrição dos consoles portáteis chineses baratinhos que eu recomendo, dá uma olhada aí. E é claro, já aproveita para ler esse QR Code aqui do lado ou clicar no primeiro link da descrição para você ir lá pro meu grupo de ofertas no Telegram, porque por lá você vai economizar nas suas compras online, seja na hora de pegar um console chinês tal qual esse que eu estou citando no vídeo de hoje, ou até um celular, um notebook, tudo isso que eu abordo aqui no canal aparece lá com um precinho supino. Então participa aí que é de graça e vamos às nerdices. Bom, primeiro, uma breve contextualização. Esse daqui é o PoleKid Q90, que é literalmente o mesmo chipset, a mesma placa-mãe, digamos, do PoleKid V90, tá? Esses consoles são idênticos em potência, em sistema e tudo mais, só muda o formato, que no caso um abre e fecha e tem R2 e L2, né? Aqui tem 4 gatilhos no total, enquanto o outro tem esse formato horizontal e apesar de não ter os gatilhos extras aqui, né, R2 e L2, ele tem o analógico, então assim, meio que é uma troca, digamos. E pra ser bem sincero, nos dois você não vai usar nem o analógico e nem o R2 e o L2, então são diferenciais que quase não fazem diferença. E eles são idênticos também em preço, geralmente ambos ficam na faixa dos R$200, dá até pra achar, sei lá, 170, 180 reais às vezes. E na época que eu comprei, no caso eu comprei esse daqui, tá? O Q90 foi a minha escolha na época, o V90 veio bem depois do canal, basicamente, né? Enquanto esse daqui nem veio do canal nem nada, não. Eu comprei mesmo na época que eu nem era youtuber. Quer dizer, eu era youtuber porque eu tenho um canal há mais de 8 anos, mas vocês entenderam, não era o meu foco. E assim, sinceramente, cara, esse console é um absurdo, até pro preço que eu paguei nele na época mesmo, que foi 190 reais, se eu não me engano, já no Brasil. Inclusive, vocês devem estar estranhando essa capa estranha aqui, isso daqui é cola quente, rapaziada. Eu fiz uma capa de cola quente pra ele na época e eu uso ela até hoje, porque ela funciona perfeitamente. É como se fosse uma capa de silicone, saca? Pois é, velho, Eric Link do passado é criatividade de montão. Só que sem capa ele fica mais bonitinho, né? Inclusive fica mais fino, enfim. E o lance é que apesar de barato, ele tem um acabamento muito bom. Os botões aqui são extremamente confortáveis e borrachudos. O gatilho também, né, que geralmente são bem duros. Esse daqui não, é bem macio. E em geral é um console extremamente decente, em quesito qualidade de construção, a tela e tudo mais. A gente vai ligar aqui já pra fazer alguns testes. Tem áudio estéreo, tá? Inclusive isso daqui é um ponto muito alto, vocês vão ver, mano, o áudio desse bagulho é bizarro, tá? Eu usava ele de caixa de som. Enquanto o PoleKid V90, aí eu acho que ele deixa um pouco a desejar nesse sentido. Eu não sinto que ele é tão bem feito quanto esse daqui Q90 não, tá? Ele tem um plástico assim, que parece mais barato, enquanto o Q90 ele parece mais resistente. Parece que eu deixar ele cair assim, ó, ele não vai dar em nada. Enquanto esse daqui, como tem a dobradiça e tudo mais, parece mais frágil. Mas vamos ligar aqui o Q90, que era a minha escolha da época, então foi aqui que eu zerei até que bastante jogos. Inclusive ele tá com um sistema modificado da Mio, tá? Isso que é muito bom desses consoles, o sistema deles ficam aqui no cartão de memória, então você pode ir atualizando. Provavelmente hoje em dia tem um sistema bem mais otimizado do que esse daqui que eu tô usando, que é o sistema da época que veio mesmo. E olha isso daqui, mano, de cara você já vê que ele não tá pra bobeira, porque apesar de um sistema simples, ele tem aqui aplicativos, né? Então, ó, na época a gente já tinha aqui lance de ler e-book, calculadora, e assim, dava pra ver vídeo também. Cara, é bem interessante, tá? Isso levando em consideração que ele era bem baixo custo e não deixava a desejar, era bem completo. Aqui nos emuladores é a mesma coisa, mano. Inclusive esse sistema, né? Esse sistema não, essa interface aqui que eu coloquei, cara, é muito bonitinho. Eu acho bem estiloso todas as coisinhas aqui em pixel art e tudo mais. A tela dele também, a princípio, tem uma resolução até que decente. Em geral, cara, não é porque ele é barato que ele é ruim, não. Pelo contrário, mano, eu joguei muito nisso daqui na época de escola, assim, ensino médio. Eu tinha basicamente ele e o 3DS. Então o 3DS eu torava nos jogos mais atuais, que na época já era velho, mas era atual pra mim. E aqui, filho, era só as velharias tops, tipo Mario World. Joguei muito o Jorge o Curioso de Game Boy Advance, de Pokémon também, de GBA. Nossa, mano, é brincadeira. Doom também, isso porque aqui ele tem alguns portes, né? Então tinha Doom, tinha... Cadê? Tinha outro aqui que era até mais pesado, velho. Cadê? Aqui, ó, Quake. Mano, esse Quake aqui... Eu vou abrir. Vamos ver se ele entra aqui rapidinho pra gente demonstrar. Porque assim, só pra vocês entenderem, além dele emular consoles, como ele é meio que um PCzinho Linux, ele também rodava alguns jogos nativamente. E aí esses jogos como Quake, Doom, que sai pra tudo quanto é plataforma e o pessoal faz porte, ele rodava nativamente, saca? Sem emulação mesmo. E olha, mano, já começou aqui num caos, inclusive. Olha a barulheira
que esse bagulho faz, velho. Eu não sei se no microfone vai captar, mas esse áudio estéreo dele aqui, as caixinhas de som dele, é muito boa, mano. É bem melhor do que o do V90. Inclusive, o V90, se eu não me engano, é mono. Ah, não, tem duas caixinhas de som também. Mas é bem mais baixo, isso pode ter certeza. Aqui parece, mano, é muito alto. Ainda mais que quando você segura assim, fica meio que faz uma concha com essa mão. Mano, o bagulho fica altíssimo. Mas vamos fazer aqui uma micro Grêmio Prey? Que é isso, velho? E vai tomando, senhores. Ó, mano, o gráfico desse jogo aqui, na época, já me espantava, tá? Porque esse daqui é nível quase Play 2, vai. Ó, muito bonito, velho. Com certeza é acima de um PlayStation 1. O problema é que, ó, tá vendo? Dá uma lagada do nada. Mas isso nem é o problema principal, tá? O problema principal, na verdade, é que você não tem botão o suficiente pra usar aqui, por exemplo, uma câmera mais ampla. Então é aquele controle durão de tanque de guerra, saca? E às vezes dá até ruim, porque assim, tem momentos em que você tem que mirar pra cima. Eu nem sei como mira pra cima nesse jogo aqui, velho. Olha isso, eu tô tentando acertar. Ai, acertei. Mano, é difícil. Dá até pra você mexer aqui nas opções, né? Porque é como se fosse um jogo de PC, literalmente. Então você pode, sei lá, fazer customizar controles aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Aí, ó, tem um monte de botão aqui, ó. Control ou mouse 1. Nem tem esse botão aqui, porque esse jogo é de PC, então tem botão Control no PC, mas aqui não. Então assim, é meio que uma gambiarra, saca? Mas, se você for esforçado, digamos, você consegue configurar aqui e jogar de boa. Eu jogava na época, mano. Eu tinha escolha. Eu jogava aqui na alegria de Cristo. E vai tomando, e vai tomando, vai tomando. Dá umas lagadas do nada? Dá umas lagadas do nada. Tá rodando talvez a 15 FPS? Talvez, mas eu me divertia. É isso que importa. Mano, tá muito alto. Deixa eu sair disso aqui logo. Inclusive aqui na aba de jogos portados, né, mano, tem várias paradas, tá? Tem King of Fighters, tem até Celeste, se eu não me engano. Não é Celeste. Sei lá, mano. Tem uns jogos aqui que são meio modernos, saca? Só que tem uma versão pra jogo, pra console fraco, e aí o pessoal coloca. Se eu não me engano, é uma coisa que o pessoal faz muito com o R36S, tipo, botar um porte de Stardew Valley, Celeste, etc. Uma coisa que eu quero demonstrar também é as configurações, porque aqui a gente tinha variadas opções de skin, por exemplo, essa daqui, ó, que, mano, literalmente mudava a sua experiência completa do console. Olha isso. Eu gosto mais daquela que já estava, saca? Só que se você tem um gosto diferente do meu, um gosto pior, no caso, né, que o meu é o melhor gosto do mundo, você pode trocar, ó. Colocar esse daqui até que bonitinho também, mano. Tinha vários temas. Mano, eu me amarrava nisso, porque, assim, eu sou nerd, sabe? Eu não sei se vocês perceberam. E aí eu gostava realmente de ficar mexendo no sistema, vendo as possibilidades. Eu tô ligado que tem até um lance aqui, ó, de mudar o wallpaper. Tem um de Rick and Morty e tal, e isso daqui você pode botar uma imagem que você quiser no cartão de memória e funciona, sabe? Então, assim, é realmente bem completinho o sistema dele. Ô, louco, tem imagem aberta aqui já. Isso aqui é tudo imagem que já veio na memória, eu não botei nada disso aqui. Enfim, vamos deixar esse pretinho aí, ó. Dava pra mexer, mano, até no tamanho da fonte, no tamanho de pixel das barras, se ia aparecer esses botões aqui embaixo ou não. Você é louco, velho. Tinha muita opção, era realmente bem interessante. Mas vamos testar aqui um emuladorzinho, né, que não pode faltar. Começando pelo Game Boy Advance, porque com certeza foi o que eu mais joguei aqui dentro. E era exatamente esse jogo aqui, mano. É muito alto esse console, olha isso. Deixa eu baixar um pouquinho o volume dele aqui e puxar o meu save state. Inclusive, isso daqui é um ponto que mudou muito, né, dessa época pra cá. As interfaces dos emuladores estão muito mais amigáveis com o usuário comum. Na época era isso daqui, ó. Parecia até que você tá no Matrix hackeando o bagulho. Mas o importante é que funcionava, ó. Você podia puxar o load state, ó, já ia pra onde você tinha salvo o game. E aqui, filho, ó, rodava numa boa, tá? Mas também é Game Boy Advance. Se não rodasse, pô, ia reprovar no teste de Eric Linson. Dá pra correr, ó. Dá pra você fazer também, remapear os botões caso seja necessário. Ele é bem completo nesse sentido. Tá até com um filtro na tela, se eu não me engano. Nada demais, tá? Não fica tão bonito assim quanto os atuais, mas já era melhor do que nada. Então, assim, ai, gato maldito. Então, assim, cara, eu aproveitei muito. Nossa, eu já devo ter zerado esse George Curioso aqui umas 2, 3 vezes nesse console. É aquele joguinho de plataforma casualzão, sabe? Pra você distrair. Pô, isso é louco, bom demais. Dava pra mexer na proporção também, ó, de tela. Mano, era legalzinho, tá? Só que você tinha que entender um pouco mais. Não era tão simples de entender o que tava passando nessa tela aqui, não. Principalmente por conta do lance que eu falei, que a interface não é nada amigável com quem não manja. Só que o lance principal que esses consoles antigos deixavam a desejar, né? Os mais baratinhos, era o desempenho. Porque se você puxasse alguma coisa mais pesada, ele chorava. Então vamos botar aqui, por exemplo, um PlayStation 1. Nem tem jogo de PlayStation 1. Nossa, deixei a desejar, hein? Calma aí. Ah, inclusive eu já ia torar o botão de desligar, mas não é assim, ó. Nessa época você tinha que clicar no Start, aí sim você desligava o console no sistema primeiro, depois você puxava a chavinha aqui pra baixo, porque senão você podia corromper o seu cartão de memória e era uma chatice, tinha que instalar o sistema de novo, uma palhaçada. Mas vamos testar agora o V90, porque eu acho que o cartão de jogos dele tá mais recheado e aí vai ter jogo de Play. Nossa senhora, o bagulho não deu nem sinal de vida, mano. Que isso, velho? O bom é que, tipo, não tem como brincar esses consoles, né? Mesmo que o sistema seja todo corrompido no cartão de memória, é só você baixar a ISO dele de novo e fecha. Tirei e coloquei o cartão de memória, vamos ver se resolve aqui. Sei não, hein? Acho que chorou o nosso Play 1 hoje. Mas só pra não dizer que eu não testei, vamos tirar esse cartão de memória daqui e colocar o do Q90 nele, porque como eu disse, são exatamente o mesmo console, então um cartão funciona no outro. Isso é até bom, porque se você, no meu caso aqui, né, que tem mais de um, você pode passar o save de um console pro outro e corrente extremamente rápido. Ó, vamos ver. Aí, ó, agora sim, ligou aqui perfeitamente.
essa introzinha aqui imitando o Game Boy é muito maneiro. E esse daqui eu já percebo que ele não é tão ergonômico, tá? O fato dele ser... Deixa eu afastar aqui mais a câmera pra vocês terem noção. A forma que você segura ele, tá vendo? Não tem tanto espaço pra espalmar, só que é bom porque ele fechadinho assim é minúsculo, né? Você joga isso aqui no bolso, alegria e diversão. Mas vamos testar aqui então algum outro jogo, já que o Play 1 chorou, cara. Vamos botar um Super Nintendo, calma aí, ó, Super Nintendo. Ó, temos aqui, por exemplo, um Donkey Kong Country 3, esse jogo aqui é bem bonito. Inclusive eu lembro que tinha alguns jogos de Super Nintendo, tipo o Yoshi Island e o Star Fox, que eram mais pesados, que não rodavam muito bem aqui não. Será que deu ruim aqui? Não achou a minha... Ah, não, achou sim. Ah, tá, tava só carregando. Tá vendo? A demora é muito maior pra entrar nos jogos. Enfim, são vários mini aspectos que acabam melhorando conforme os anos vão passando. A gente nem percebe quando não compara frente a frente. Porque, cara, se tu pega um R36S, né, que é o melhor custo-benefício atual, pelo menos eu acho, esquece, ele roda, tipo, até PSP, claro que capengando, mas roda. E tudo de forma assim, ó, rapidão, pá, entra, sistema bonito, não sei o que lá. Enfim, vamos fazer um teste rápido aqui no Super Nintendo. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó, settings, video scaling. Vamos botar no smooth, original, não, fast, vai. Ok, vamos voltar. Aí, ó, porque aí o jogo fica esticado. Ai, Eric, mas você fica aí quebrando a proporção dos games, você não é gamer de verdade. Ah, sai daí, meu. Vai dormir, pô. Eu gosto de aproveitar o jogo aqui em tela cheia, mas se você gosta de jogar em 4x3 pra manter os pixels perfeitos, cada um com cada qual. Vamos pular todo esse diálogo extremamente interessante aqui. E eu já tava vendo que era pra estar pegando 60, tá pegando 48, hein? É meio preocupante. Eita, peguei um barco, velho. Que isso, que doideira. Consigo parar aqui nessa ilhazinha aqui no canto? Eita, bati o barco, ô louco, mano. Mano, é bizarro, né? Você pega um jogo de Super Nintendo, ele te surpreende até hoje. Que isso? Que é isso? Por que tem um minigame de gemas aqui, de esmeralda? Vamos voltar pro meu barquinho aqui, voltar pro lugar que guarda barco, garagem de barco. É porto, né? Acho que é porto, não. E vamos sair. Eu quero entrar numa fase normal aqui, ó. É porque eu fui tonto e movi o boneco pra trás num lugar que não era pra mover, provavelmente. Também não era aqui, não é possível. Calma, será que eu tenho que ir pra água? Caí na água, tô nadando. Mano, eu tô louco. Será que eu sou o David Jones da Nova Era? Não sei aonde que entra no jogo normal. Entrei no bazar agora. Acho que não era aqui também, né? É, aqui é tipo compra e venda. Enfim, vocês entenderam. O jogo não roda tão bem quanto se fosse sei lá, num R36S que eu tô usando de exemplo o tempo todo. Eu vou botar aqui na tela, só pra não dizer que não teve, uma gameplay de PlayStation 1 nesse console pra vocês verem mais ou menos o desempenho e tudo mais, que ele realmente capengava bastante, tinha que configurar e era só alguns poucos jogos que funcionavam bem. Inclusive eu acabei de lembrar aqui, fechando esse console, ó, que ele continua tocando a musiquinha. Porque ele não tem modo de descanso, velho. Isso me irritava muito na época, porque eu tinha que, toda hora que eu ia guardar ele, eu tinha que botar o save state, desligar ele, E o engraçado é que hoje em dia, tipo assim, todos os consoles, até os emuladores portáteis mais baratos possíveis, eles têm modo de descanso, né? Meio que uma coisa básica. E na época não tinha, era luxo. Pra não dizer que não tem, ele até tem um modo de descanso, só que é só aqui, ó, na tela inicial, ó. Oh, meu Deus. Clica aqui, segura. Aí, pronto, ó. Aí ele vai pra um suspenso, só que é na tela inicial. Você tinha que sair do jogo com o save state já lá do mesmo jeito. E eu também ia citar do Dingo, mano. Nossa, só os nerds de verdade vão saber do que eu tô falando. O Dingo foi um dos primeiros consoles emuladores chineses, assim, a se popularizar. E eu era fissurado pra ter um na época, e aí acabou que eu não consegui, porque meio que ficou raro depois de um tempo. Eu demorei tanto pra conseguir ter o dinheiro pra comprar um, que quando eu consegui já não tinha mais pra vender. Já era meio raro quando eu não tinha dinheiro, aí quando eu consegui, então ficou mais raro ainda. Enfim, inclusive se você aí tem um Dingo, mano, me vende esse Dingo, pelo amor de Deus. Inclusive eu queria o A330, que parece um PSP, e não o A320, que é mais quadradinho. Enfim, tô me alongando demais. O ponto principal é, o que vocês acharam, hein? Evoluiu muito o mundo dos emuladores chineses? Na minha opinião, sim, principalmente em ser mais acessível, sabe? Hoje em dia você joga um emulador portátil chinês na mão de uma criança, de um velho, todo mundo sabe mexer porque é simples. Agora, nessa época aqui, cara, você ia ter que bater a cabeça, botar os jogos no cartão de memória não era uma tarefa tão simples. Dava pra configurar tudo, dava. Ele era bem aberto, era bem interessante nesse sentido, só que você tinha que entender do que você tava fazendo, não era tão plug and play, sabe? O que é muito bom, principalmente em quesito de potência, né? Porque hoje em dia qualquer emulador bunda aí roda PlayStation 1, talvez até esteja arranhando PSP e tudo mais, enquanto na época o Play 1 era o ápice da tecnologia. Interessante, velho, interessante. Até pros emuladores mais caros, né? Que a gente penava pra rodar o PlayStation 2 antigamente nos emuladores caros mesmo, e hoje em dia os emuladores caros eles rodam até, sei lá, Play 3, PS Vita, umas coisas assim, bem de outro mundo. PC, Switch, que isso? Eu falo pra tu, mano, se eu voltasse no tempo e mostrasse um AYN Thor pro meu eu do passado, eu ia me jogar na fogueira. Doideira, velho, doideira. A tecnologia está a todo vapor. Eu quero saber a opinião de vocês quanto a isso. Não esquece de comentar aqui embaixo. Eu acho bem interessante, né, dar uma revisitada nesses consoles velhos, porque é história, né? É coisa bacana. Pode ser só brisa minha, inclusive comenta aí embaixo, que quem sabe se vocês gostarem eu não trago mais vídeos sobre isso, né? Uns consoles velhos, mas não só, PSP, os consoles famosos, sabe? Mas console velho que é emulador chinês, um GPD. Mano, quem aí conhece GPD, mano? Enfim, eu acho mó legal, assim, essas velharias da internet underground, sabe? E quem sabe, se vocês gostarem, eu trago mais com muito prazer. E pra eu saber se você gostou, nada melhor do que você dar o like, se inscrever, fazer as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!